O Deus revelado nas Escrituras é o Deus da fé cristã. É o Deus que deseja ser conhecido. É o Deus que concede aos seus filhos o privilégio de não somente desfrutarem de uma comunhão ininterrupta e direta com Ele, sem necessidade de qualquer tipo de intermediário, mas também o privilégio de fazer com que essa comunhão se torne cada vez mais profunda, se torne cada vez mais cheia de significado. E um trecho bíblico que reforça essa realidade é um que afirma a respeito da função sacerdotal do Senhor Jesus como sendo o único e suficiente mediador entre nós e Deus, dizendo o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esta é uma das declarações mais espetaculares das Escrituras, a meu ver. E um dos propósitos primários de nos reunirmos regularmente como igreja, o propósito é cada vez mais ficarmos familiarizados com a palavra de Deus, a fim de relembrar, reafirmar e reassegurarmos das suas verdades extraordinárias como essa que nos ensina a respeito de Deus, do modo como Ele interage com a nossa vida. Essa deve ser a razão primária da existência da nossa igreja. Estarmos regularmente relembrando, refinando, tornando cada vez mais clara a nossa compreensão do caráter de Deus e de como Ele age na nossa vida. E a questão que vamos relembrar hoje é a de como necessitamos cultivar e fortalecer a nossa confiança em Deus. Porque as situações de adversidade, de sofrimento, de dor, a que todos nós estamos sujeitos a experimentar no decorrer da nossa vida terrena, elas podem facilmente descaracterizar os conceitos bíblicos a respeito do caráter de Deus, tanto quanto do modo como Ele cuida da nossa vida. Certamente não é novidade alguma dizer que a nossa vida está constantemente precisando de ajustes, de mudanças que se fazem necessárias para que os nossos planos, os nossos sonhos sejam alcançados. Então, por exemplo, pessoas mudam de profissão quando percebem que podem ser melhor remunerados naquela outra profissão, né? Pessoas mudam para uma casa que esteja em melhores condições, em outra cidade, ou decidem começar a gastar menos, a investir mais, ou passam a concentrar a atenção numa alimentação mais saudável, etc. E, num certo sentido, a vida cristã, a vida de comunhão com Deus, que as Escrituras ensinam, também requer ajustes e mudanças para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela se torne progressivamente mais madura. E um dos livros bíblicos que realça bem a questão de crescimento, de maturidade espiritual, é aquele que é intitulado de A Carta aos Hebreus, escrito numa época em que a perseguição aos que professavam a fé cristã havia se intensificado grandemente, e por isso o escritor da carta lhes envia diversas exortações que eram e continuam sendo para nós hoje intensamente práticas para a vivência do dia a dia da vida cristã. Aliás, o próprio escritor descreve a sua carta como sendo uma palavra de exortação. Irmãos, peço que considerem atentamente a minha palavra de exortação, que lhes tenho escrito de um modo resumido. Há claramente uma meia dúzia de exortações espalhadas pela carta. Temos a exortação sobre o perigo de ficar à deriva, de se afastar da palavra de Deus. É preciso que nos apeguemos com firmeza ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. No capítulo 3, temos uma exortação sobre a tendência à incredulidade. Vigiem e certifiquem-se de que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus. Depois, mais adiante, uma exortação sobre a falta de crescimento espiritual, que é a versão parafraseada à mensagem, diz assim, capítulo 6, versículo 1. Vamos abandonar os rabiscos pré-escolares e passar para as grandes obras de arte que retratam Cristo.
No capítulo 10 temos uma exortação sobre a perseverança na fé. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Uma exortação sobre o menosprezo da generosidade de Deus no capítulo 12. Cuidem-se para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Uma exortação sobre a recusa de ouvir a voz de Deus, capítulo 12, ainda verso 25. Cuidado, se os que se recusaram a ouvir as advertências daquele que os instruiu não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. E é para uma dessas exortações que eu quero chamar a nossa atenção hoje, aquela que se refere à necessidade de estarmos empenhados em crescer espiritualmente, para que pouco a pouco a transformação do nosso ser interior se torne cada vez mais evidente e assim venha a se manifestar no nosso estilo de vida, na nossa conduta, na maneira como nós vivemos. Porque é desse modo que a nossa fé se fortalece e se aprofunda em Deus. É a exortação que está no capítulo 5. A esta altura, vocês já deveriam ensinar outras pessoas, e, no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite, e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido, porém, é para os adultos, que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Dá até para sentir o sentimento de frustração com que o escritor estava escrevendo, não dá não? É como se ele estivesse dizendo: olha, já está fazendo tanto tempo que vocês tiveram a experiência da conversão, de terem sido redimidos pela graça de Deus, e assim renascidos para um novo modo de viver, mediante a fé em Cristo. Já tem passado tanto tempo, ou bem mais tempo suficiente, mais do que suficiente, para vocês estarem ensinando a esse respeito. Mas ao invés disso, vocês continuam precisando ser relembrados e ensinados os mesmos princípios elementares, quando vocês eram principiantes na fé. Vocês não têm sido vigilantes, vocês têm negligenciado um conhecimento mais profundo dos preceitos das Escrituras. Vocês estão sendo influenciados e levados por filosofias e ideologias puramente humanistas, que só servem para corroer os valores éticos da palavra de Deus. Vocês estão vivendo como pessoas que acreditam que a vida neste mundo é nada mais do que apenas fruto do acaso, né? E observe também o pedido que o escritor da carta faz aos seus leitores, um pouco antes do final da carta, no capítulo 12. Revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Mãos cansadas e joelhos enfraquecidos. Esta é a metáfora, é a linguagem figurada da condição espiritual em que os cristãos para quem esta carta foi escrita se encontravam. E com a intenção de revigorar a fé dos seus leitores, trazendo encorajamento e motivação, o escritor de Hebreus ele dedica uma boa parte da sua carta para esclarecer o significado da fé em Deus e as implicações que ela tem para o dia a dia da nossa vida. O capítulo 11 foi inteiramente dedicado para definir e exemplificar o significado de viver pela fé em Deus. Então vamos dar uma passada rápida, uma rápida olhada no conteúdo desse capítulo, que logo de cara começa com a definição da fé cristã nos seus 2 versos iniciais, e os restantes 38 versos são reservados para ilustrar a fé, por meio da experiência de vida de múltiplos personagens do Velho Testamento. Então, nos 2 versos iniciais do capítulo 11, está escrito que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que nossos antepassados receberam bom testemunho, né? Eles receberam a aprovação da parte de Deus, essa é a ideia. E no restante do capítulo, o escritor ele agrupou os versos em praticamente 2 blocos. O primeiro bloco contém personagens e eventos em que acontecem intervenções extraordinárias da parte de Deus.
como, por exemplo, ele vai dizer sobre a formação do universo, a travessia pelo Mar Vermelho, a queda dos muros de Jericó, a boca de leões famintos sendo fechada e etc. E o segundo bloco contém situações em que Deus aparenta estar totalmente passivo, deixando de intervir com o seu poder extraordinário. Situações em que as pessoas sofreram crueldades, elas foram torturadas, açoitadas, apedrejadas, cerradas ao meio, andaram errantes pelo deserto, sem ter onde morar, foram afligidas e maltratadas. Então, no primeiro bloco, os cristãos escapam do fio da espada, enquanto que no segundo bloco eles morrem praticamente ao fio da espada. E à medida em que lemos e relembramos das experiências vividas por aqueles personagens bíblicos relacionados, nós vamos podendo identificar certas lições importantes a respeito da fé em Deus. Uma das duras lições que aprendemos é que a fé não nos dá garantia de isenção de adversidade, de dor e sofrimento, apesar de Deus ser mais do que suficiente e poderoso para impedir. Mas aprendemos que é sempre por meio da fé que Deus nos capacita e nos fortalece para que venhamos a suportar, seja qual for a adversidade ou sofrimento que Ele mesmo permite que chegue à nossa vida. Em outras palavras, a nossa fé em Deus não é o fator que determina se iremos experimentar sofrimento ou se iremos escapar do sofrimento. A fé em Deus não oferece garantia de conforto, segurança e bem-estar para a vida neste mundo. Mas algo de que nós podemos estar inteiramente seguros é que, quer vivamos pela fé ou morramos pela fé, Deus jamais deixará de cuidar dos seus filhos. A absoluta, perfeita, soberana e misericordiosa vontade de Deus é o fator que determina se nós iremos escapar ou morrer ao fio da espada. E eu não sei como você encara essa realidade, mas para mim, ela é profundamente confortante. É um motivo de grande alívio e gratidão saber que existe uma razão de ser suprema, divina, para todo e qualquer sofrimento que porventura eu possa vir a experimentar durante a minha vida, ao invés de ser algo baseado nos meus méritos ou recursos e capacidades pessoais. Especialmente quando a gente vai se aproximando de ser considerado uma pessoa idosa, né? Parece que qualquer anormalidade é motivo para a gente pensar que o fio da espada está chegando para a gente. Aquele sentimento de que o nosso fim está batendo a nossa porta em breve, né? Agora, se eu tivesse que lidar com o fato de que a minha morte é uma questão que será determinada pelo tamanho da minha fé, certamente eu não teria a mínima ideia do que fazer. Por mais importante que seja o cultivo da nossa confiança em Deus, para que possamos ter uma vida cristã saudável e que glorifica a Deus, ter fé nunca foi e nunca será o fator que determina a longevidade da nossa vida. Graças a Deus por ensinos confiáveis e inspirados da sua palavra, como este, na carta aos Hebreus, que nos mostra que a absoluta, perfeita, soberana e misericordiosa vontade de Deus é o único fator que determina se nós iremos escapar ou morrer ao fio da espada. É Deus quem possui total controle da ocorrência, da intensidade e da duração das situações de dor e sofrimento que porventura venhamos a experimentar nesta vida. E algo mais que podemos aprender com o exemplo de vida pela fé dos personagens bíblicos mencionados ali por escritor de Hebreus, é que aqueles que perseveraram confiando em Deus e suas promessas, mesmo em meio a situações de dor e sofrimentos inexplicáveis, são uma dádiva de Deus ao mundo. Incrível. No segundo bloco de versos, em que Deus aparenta estar passivo diante das situações de sofrimento do seu povo, está escrito, versos 37 e 38, que eles andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. O mundo não era digno de ter pessoas afligidas e maltratadas no seu meio, porque elas refletiam, elas personificavam a condição da necessidade de Deus que todo ser humano possui. Quando nós perseveramos na confiança em Deus, durante tempos de adversidade e sofrimento que porventura cheguem à nossa vida, quando permanecemos confiantes em Deus e suas promessas,
Nós estamos dizendo às pessoas ao nosso redor que Deus é muito mais valioso do que tudo o que a vida pode nos oferecer. E muito mais valioso do que tudo o que a morte possa tirar de nós. Eu entendo que este tenha sido um dos propósitos do escritor de Hebreus ter alistado aquela longa lista de personagens do Velho Testamento que perseveraram até o fim, que não desistiram de confiar em Deus, mesmo sem terem chegado a testemunhar em vida do cumprimento da promessa de salvação que Deus lhes havia prometido. O verso 13 se refere exatamente sobre isso. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então a nossa fé, agora que o Salvador já veio, complementa a fé dos que viveram e morreram antes da chegada do Salvador prometido por Deus. Eles exercitaram fé olhando para o que iria se cumprir futuramente, enquanto que nós temos a mesma fé, só que olhando para o que já se cumpriu no passado. É a isso que se refere os 2 versos finais desse capítulo 11, falando a respeito dos que viveram e morreram confiando em Deus. Versículos 39 e 40. Todos estes receberam bom testemunho, isso é a aprovação de Deus, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É diante desse contexto, apresentado aqui no capítulo 11, que o escritor da carta chega a uma conclusão que deveria ser aplicada à condição daqueles cristãos que estavam recebendo esta carta. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos, lentos, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O autor estava procurando criar na mente dos seus leitores o cenário de uma corrida, de uma competição esportiva, que, a meu ver, se parece mais com uma maratona. Como se a vida cristã fosse semelhante a uma corrida, onde os espectadores que estão ali nas margens da pista de corrida são todos aqueles personagens que acabaram de ser mencionados, alistados no capítulo 11, que na realidade são ex-corredores que, por já terem anteriormente corrido e cruzado a linha de chegada, agora estão torcendo, encorajando aqueles que ainda estão na corrida. É por isso que os espectadores são descritos como sendo uma nuvem de testemunhas. E agora alguém pode estar pensando, mas o que será que essa torcida, essa nuvem de testemunhas, pode estar dizendo para encorajar e motivar aqueles como nós hoje, que ainda estamos na corrida, não cruzamos a linha de chegada? Eu consigo imaginar que algumas dessas testemunhas estão mostrando as cicatrizes dos atos de crueldade em seus corpos, enquanto outras estão segurando algum tipo de cartaz que fala das escolhas que eles fizeram por terem confiado na fidelidade de Deus, conforme estão mencionados no capítulo 11, Moisés pode estar segurando uma placa que diz: eu confiei em Deus, eu disse não para os tesouros do Egito. Vocês também podem fazer o mesmo. Por isso, não desistam. Prossigam confiando, prossigam adiante, correndo essa corrida. Davi, quem sabe, está com uma placa dizendo: eu fracassei moralmente, mas o Senhor me perdoou. Vocês também podem ser perdoados. Por isso, não desistam, prossigam confiando, prossigam correndo essa corrida. Sara, esposa de Abraão, ela está lá gritando, dizendo: Deus cumpre fielmente as suas promessas. Eu era estéril, sem chance alguma de poder engravidar. Humanamente falando, era totalmente impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Por isso, não desistam, prossigam confiando, perseverantes. É para isso que serve essa lista de testemunhas que confiaram em Deus e suas promessas. Essas testemunhas não são meros espectadores da nossa corrida. Elas estão lá, estão aqui descritas, para nos encorajar, para que nós perseveremos, nos dizendo que por meio da fé é absolutamente certo que nós cruzaremos a linha de chegada.
seremos vitoriosos. Esse é o legado deixado por aqueles personagens do Velho Testamento. O exemplo de não abrir mão da confiança em Deus e suas promessas. O exemplo que deve servir para nos motivar a correr a corrida da vida cristã com perseverança. A ideia principal sendo enfatizada nesses dois versos é de que a vida cristã tem um propósito a ser alcançado, à semelhança de atletas participantes de uma corrida cujo propósito maior é o de cruzarem a linha de chegada. E a ação imperativa que o escritor da carta está requerendo dos cristãos é que eles corram a corrida com perseverança. Não desistam. Corram é uma ordem em contraposição a vagar a esmo, sem rumo definido, ou estar simplesmente caminhando e apreciando a paisagem, né? Ou seja, corram intencionalmente, propositadamente, assim como todos os participantes de uma corrida têm o propósito maior de cruzar a linha de chegada. Também é interessante observar que a palavra grega no manuscrito original, traduzida em português como corrida, corram a corrida, é a palavra agona, de onde se deriva a nossa palavra agonia. Isso reforça a necessidade de vivermos a vida cristã intencionalmente, bem diferente de ser semelhante a uma caminhada por um bosque florido, né? E a preparação para essa corrida requer a remoção de todo e qualquer peso desnecessário. Livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Livrar-se é desvencilhar-se de tudo que não é essencial e que serve para retardar e prolongar o ritmo da corrida. Portanto, livrar-se sugere a ideia de fazer mudanças e ajustes necessários para que distrações ou empecilhos sejam removidos e deixados para trás, para que estejamos inteiramente desimpedidos para correr. E é interessante que há a distinção de nos livrarmos de todo o peso que nos torna vagarosos, lentos, e do pecado que nos atrapalha. E é bem provável que o autor estivesse se referindo aqui a diversas formas de manifestação da atitude de incredulidade como sendo um pecado. Mas, de qualquer forma, essa distinção ressalta que o amadurecimento da nossa fé pode ficar empacado, emperrado, por razões e motivos que não são necessariamente pecaminosos. Recentemente eu estive lendo um artigo sobre o que devemos fazer quando nos defrontamos com questões ou situações a respeito das quais não há uma diretriz específica da palavra de Deus para que nós saibamos como decidir. E são muitas as questões e situações que estão nessa categoria, né? E como que, em caso de ser algo que quando nós desejamos, temos a tendência de querer saber até onde podemos chegar sem que isso produza sentimento de culpa em nós. É aí que começamos a perguntar, será que eu fazer isso ou fazer tal coisa é errado? Será que assistir tal tipo de filme é errado? O que é há de errado em eu gostar de ir a tal lugar, frequentar tal lugar, ou ter esse tipo de amizade? Será que é errado eu gostar de tal tipo de música? Ou situações e circunstâncias sobre as quais as Escrituras não nos dão um ensino específico, né? Mas o problema é quando a resposta a essas perguntas é não necessariamente. Porque é bem provável que nós iremos decidir em favor de fazer ou praticar, seja lá o que for, que não é necessariamente errado ou pecado, né? Mas o que essa distinção entre peso que nos torna vagarosos e o pecado que nos atrapalha tem a nos ensinar é que a pergunta que realmente precisamos fazer antes de tomarmos uma decisão é: será que fazer tal coisa, ou comprar tal coisa, ou assistir tal filme vai me ajudar a crescer? Como que fazer isso ou aquilo, ir a tal lugar ou cultivar essa amizade com tal pessoa, vai servir para me encorajar a correr com perseverança a corrida que me está proposta pelas Escrituras? Isto é, vai me ajudar a ser uma pessoa mais íntegra, mais generosa, mais paciente, mais amorosa, mais santa ou menos egocêntrica? Vai me ajudar a exercitar o meu domínio próprio? Essas sim são as perguntas que devemos estar fazendo nessa corrida da vida cristã. Portanto, a pergunta, será que a minha escolha ou preferência vai me ajudar, vai contribuir para que eu corra a corrida da fé?
Esta é uma pergunta que é muito mais edificante e motivadora, que focaliza a nossa atenção naquilo que vai nos tornar mais frutíferos e úteis na vivência da vida cristã. É uma pergunta que nos motiva a ser bons corredores, que nos encoraja a fazer escolhas que agradam a Deus, nos distanciando o máximo possível da possibilidade de virmos a transgredir a linha divisória entre o que é certo e o que é errado. Entre eu fazer uma escolha que pode não ser pecaminosa, mas que não vai me edificar. O apóstolo Paulo falou sobre isso na sua carta aos cristãos de Corinto, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E para corrermos a corrida que nos está proposta nas Escrituras, com essa mentalidade, a pergunta primária que devemos fazer, continuamente em oração, é: quais são os prováveis empecilhos, hábitos ou manias que estão causando lentidão ao meu crescimento espiritual, dos quais eu preciso me livrar, que preciso deixar de lado, para que a minha vida de fé, a minha corrida cristã, possa fluir e desenvolver de um modo saudável. Portanto, o desafio da palavra de Deus para nós hoje é: corram com uma confiança perseverante, fazendo todo o possível para se livrarem de pesos desnecessários que os tornam vagarosos, assim como de atitudes e escolhas que manifestam falta de confiança na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Porque esse é certamente o tipo da coisa que atrapalha a corrida que nos está proposta. Então, que a nossa atitude diante de Deus seja igual à do salmista ao pedir a Deus, no Salmo 25, mostra-me os teus caminhos, Senhor. Ensina-me por onde eu devo andar.